Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar aqui hoje mais um vídeo falando sobre os assuntos relacionados à vinda de Jesus, à volta de Jesus, né? Tudo isso que envolve essa geração, né? Nós nos levantamos como valentes aqui para honrar o nome do Senhor, para levar o Evangelho a mais pessoas. E nós hoje estamos com convidados aqui mais do que especiais, né? Falar sobre o pastor Nogueira, que é o nosso pastor presidente da nossa igreja, um grande homem de Deus, mestre em escatologia, que tem dedicado a sua vida a anunciar o Evangelho há muitos anos. Nós caminhamos juntos há 15 anos já nessa igreja. E, primeiramente, é uma honra, pastor, ter o Senhor conosco aqui, né? E a honra é minha também, Weber. Para esse vídeo, esse bate-papo aqui, em nome de Jesus. Boa noite a todos. A honra é minha, né? Estar aqui comentando os mistérios da palavra de Deus é sempre uma alegria e uma honra para nós. Amém. Cumprimento a todos aqui e que sejam momentos aproveitáveis para todos nós aqui. Amém? Amém. Começamos com o Felipe aqui, um grande amigo, né? Que acabou de se casar, passou o casamento dele, foi uma grande... Está na lua de mel ainda, né? Está na lua de mel ainda. Está aproveitando. Um amigo do Senhor também, que tem se dedicado a sua vida também a debater esse assunto com alguns amigos, eu tenho certeza, né? Sim. E é uma honra também tê-lo conosco aqui essa noite, Felipe. Cara, boa noite, Paz do Senhor a todos. Como o pastor falou, é uma honra, acrescentaria inenarrável, porque a gente sabe que para esses assuntos a gente chama pessoas que nós confiamos, né? E ainda mais falar de algo tão pertinente dos nossos dias, algo que infelizmente nós estamos sendo assolados, mas pela graça do Senhor, nós estamos aqui nos levantando, como você falou aí que nós estamos nos levantando como os valentes que vão tomar essa frente, né? E vamos conseguir trilhar um caminho e talvez despertar alguns irmãos. E mais uma vez é uma honra estar participando do projeto. Amém. Rogério também, muito obrigado, Rogério, pela presença. Rogério é um discípulo nosso, né? Que a gente alcançou tantas almas para Jesus, como projetos evangelísticos nas residências, né? Um grande homem do Senhor. Um diácono também na nossa igreja há muitos anos, né, Rogério? Prazer ter com você conosco aqui nessa noite. Obrigado, boa noite a todos, boa noite, pastor, o Everton, Felipe, desculpa. Também muita honra de estar aqui presente, espero que também possamos abrir a mente de quem estiver assistindo, né? Possamos ser instrumento do Senhor neste momento, né? São, como o irmão falou, assuntos muito pertinentes e que precisamos ter um levantar, né? Então aqui vai ser não só um aprendizado, mas também um alerta para que possamos nos levantar como os valentes, né? E é uma grande honra estar aqui presente com vocês. Amém. Então, pastor, e aí? Esse movimento todo que a gente está vendo aí, e agora até mudou o nome, né? Que antigamente era Grande Reset, né? Agora virou Grande Plano, né? Comentei outro dia com o pastor sobre as coincidências de datas, né? A gente vê, de 2 em 2 mil anos, a gente vê grandes acontecimentos da história, né? Narrando o nascimento desde a criação do mundo, né? Com Adão e Eva, depois 2.000 anos depois, Abraão, 2.000 anos Jesus, e agora 2.000 anos depois, coisas tão evidentes acontecendo, e a gente vê um mover gigantesco para 2030, exatamente onde Jesus começou seu ministério, né? Exatamente, há uma agenda, né, que é bastante clara hoje aí para todos. Se fala muito em 2030, Agenda 2030. Se fala muito no movimento que só quem é estudante de escatologia que conhecia isso em outros tempos, né? E hoje já se fala da nova ordem mundial. Sempre esteve presente. Eu sempre falo, essa nova ordem mundial que hoje é tão declamada, já falada por tantos, ela é tão presente aí que a nota de $1 já tem lá, novos ordos seclorum, né? Usando a semântica, nós temos aí a tradução correta, nova ordem mundial, né? E desde quando está lá? Há muito tempo. Mas agora a gente vê que não só a igreja, não só os conhecedores da palavra, tem tido acesso a esse tipo de conteúdo, mas o próprio mundo está aberto para isso. Exato. Nós vemos aí quando, por exemplo, Joe Biden, na posse de Joe Biden, a Lady Gaga cantou
não é? Joe Biden falou em nova ordem mundial. Sim. Né? Ela cantou com aquela camiseta preta, com a pomba dourada, com um ramo de oliveira, com o bico para baixo, símbolo da nova era. Da época que nós estamos vivendo. Pode colocar aí para nós aí, cara? Símbolo da nova era. Sim, a pomba dourada com a folha de oliveira no bico, né? Se for o caso, tem até uma imagem, acho que a imagem da Lady Gaga com ela. Faz parte. Então, coisas que em outros tempos tinham que ser... Qual que é, pastor? Coloca aí Joe Biden. Joe Biden, né? Foi na posse de Joe Biden. A Lady Gaga cantou com uma camiseta preta. E aí, então... Joe Biden. Senhores, aí o que nós vemos, o Everton estava falando, que de 2 em 2 mil anos está sempre acontecendo. O mundo está dividido em 3 núcleos de 2 anos, de 2 mil anos. 2 mil anos de Adão a Abraão, 2 mil anos de Abraão a Jesus, e nós agora vamos completar, não é? Não estamos longe disso. Naquela foto lá de baixo, 2 mil anos. Mais um pouquinho para baixo. Mais um pouquinho. Ali, ó. Isso. Olha lá. Essa do meio aqui, ó. Ela tá de preto. Isso. Essa aí. Né? Isso. Ela tá com a pomba, né? Isso. Olha. Então nada isso sutil, aí, né? São símbolos da nova era. E nós que conhecemos a palavra de Deus, nós estamos percebendo por tudo aquilo que a Bíblia mostra, que os sinais que Jesus indicou, e não só Jesus, a própria Bíblia, desde o Velho Testamento, indica esse tempo. E nós estamos muito próximos disso. Sim. Né? Para mim, o grande sinal, tem vários sinais da volta de Jesus, e todos eles praticamente já realizados. Mas o grande sinal, para mim, o maior deles, é a nação de Israel ressurgida em 1948. Sim. Se você for ver o livro de Oséias, capítulo 5, verso 15, e aí começando no 6, do 1 até o 3, Deus reclamando do abandono, do desprezo e da falta da atenção de Israel, ele diz: o que eu farei? Faço isso. Voltarei para o meu lugar, para o céu, e os deixarei. Quando eles estiverem na sua angústia, cedo me buscarão. Aí vem o capítulo 6, verso 1, dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. E ao 3º dia viveremos diante dele. Então, veja bem, Oséias está falando de Deus abandonando Israel. Quando Deus fez isso? Exatamente na época que Jesus aqui esteve, o próprio Jesus disse isso. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, quantas vezes quis eu acolher-vos e vocês não o quiseste. Portanto, eu vos digo que a vossa casa ficará deserta, e desde agora não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, Oséias falou que isso ia acontecer depois de 2 dias. 2 dias de quê? O juntamento do... Sim, 2 dias ali, 2 milênios. O abandono de Deus aconteceu e Jesus diz: desde agora não me vereis mais. Você está falando sobre o juntamento do povo de Israel, de volta à nação de Israel sendo enxertado novamente na videira. O país novamente com o voto de Minerva lá de 48. Isso das Valdaranha. Depois de 1948, eu vejo que isso é um marco histórico para uma profecia que a gente está pouco atento ao que está acontecendo. Hoje a ciência, ela tem a célula mitocondrial e está sendo usada até pelos judeus, não sei se o pastor está sabendo disso, está sendo usado por alguns judeus que são cientistas, pesquisadores, para descobrir as 12 nações perdidas de Israel. Sim, para rastrear, né? Não sei se o pastor está antenado nisso. A tribo de Levi já tem 8.000 pessoas que já voltaram para Israel. Sim. Na tribo de Levi, eles estavam na Índia, eram os judeus perdidos na Índia, começaram a fazer o rastreamento genético deles
para descobrir se eles realmente tinham uma descendência com a tribo de Levi. Fizeram com a tribo de Levi, fizeram com a tribo de Dan, deram certo. E agora estão fazendo O judeu voltando de novo. O judeu tem muito eles são muito apegados à pureza, né? A pureza Da linhagem, da né? Linhagem. Sim. Então aí tá uma das maiores profecias que a gente vê, é isso. Já tem hoje registrado 8 mil judeus descendentes provados cientificamente que são da tribo de Levi. Quer dizer, a gente vê uma profecia ligando na outra, né? Israel sendo enxertado novamente a videira, que era a videira verdadeira, e consequentemente, surgindo até uma aspas possível para os 144 mil. Né? Sim. Os 144 mil casos escolhidos por Jesus. Tá? Sim, 12 mil ali de cada tribo de Israel. Durante esse período de grande tribulação. Então, aí, o Everton e senhores, a profecia que Jesus falou sobre a figueira, ele diz: quando vocês verem a figueira que estava seca, ou que está seca, reverdecer, saibam que está perto o verão. E Jesus não estava falando da árvore, ele estava usando a ilustração. Né? Ele disse assim: quando vocês verem isso acontecer, tudo isso acontecer, saiba que eu estou à porta. Então, a videira ali em questão é o próprio Israel. 3 plantas na Bíblia identificam Israel: videira, oliveira e figueira. Pega o Digão, as tribos perdidas as 12 tribos perdidas, pra gente ver quais que já foram identificados aí, pra gente ter uma ideia. 12, que são 12, né, pastor? Dan, Levi... São 12 tribos. Manaim não é mais, né? Manaim, eles têm Levi não, né? São Manaim. As 12 tribos As que são... Judá. Não começa lá. São os 12 filhos de... Os 12 filhos de Jacó, tirando o José e entrando no lugar de José o Efraim e o Manassés. E no lugar do Rubem também, que foi descredenciado por aquele pecado cometido lá maculando o leito de seu pai. Sim. Então, gente, o que acontece? Jesus falou que quando a videira florescesse, ele disse: não passará esta geração. Que geração ele se referia? A geração da figueira. A figueira floresceu em 1948. Israel esteve aniquilado como nação do ano 70, quando foi destruído pelo Império Romano, até 1948. Isso dá 1878 anos que a nação de Israel não existiu. Em 1948, numa Assembleia da ONU, presidida por um brasileiro gaúcho de Alegrete chamado Oswaldo Aranha, ali com o voto de Minerva de Oswaldo Aranha, ficou 6 a favor da criação do Estado e 6 contrários. Então criou-se o Estado de Israel em 1948. Jesus falou que não passaria a geração da figueira. Uma geração é um século. Então, olha aí, nós estamos em 1920, um século da figueira seria 1948. Não estamos marcando data, porque Jesus disse que desse dia e hora, né, nem os anjos sabem. Mas ele nos indicou sinais, então fiquemos atentos a tudo isso. Uma média de geração pela Bíblia, né, quando fala de idade, o homem, a Bíblia vai falar que é média de 70, 80 anos com enfado, né, e cansaço e tudo mais. Se a gente contar de 1948 até 2028, vai dar 70 anos. Então ali há algumas profecias, né, que relatam essa questão dessa preparação, e vem a questão da ONU com a agenda de 2030 para preparar o caminho do anticristo e tudo mais, toda essa questão da volta de Cristo. E se nós formos ver, com esse relato que o pastor está nos trazendo, a geração da videira que floresceu, que voltou à vida, dá em 2028, que bate, né, mais ou menos ali, mais uma vez não estamos colocando data, tá? Mas é uma questão de números. Existe duas identificações para uma geração. Pode ser o período da vida de um homem, né? Você pode ver que a linhagem de Jesus, então, eles identificam 3 gerações de 14. De Jesus a Davi, 14, de Davi a Abraão, 14, de Abraão a Adão, 14. Sim. Não é? Aí porque, como é que você explica? Explica porque a idade dos homens no passado durava mais. Longa. Era mais longa.
Mas normalmente se aceita como sendo uma geração, para efeito de estudos, um século, não é? Então, um século também estaria dentro dessa possibilidade. Um século de 948 iria dar 2048. Isso. Porém, Jesus não disse que teria que completar a geração, ele disse: não passará esta geração. Sim. Então, esse sinal para mim é muito grande. Muito forte. Depois, afora isso, nós temos o sinal de Oséias. Completando 2 dias de abandono, Deus volta a tratar com Israel, né, no terceiro dia. Terceiro dia de Oséias é o milênio de Cristo. Sim. Quando você vai lá ver em Adão, lá em Moisés, em Gênesis, Deus criou o mundo, né, organizou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Ele diz que 7º é ano de Deus. O número 7 na Bíblia é o número de Deus, representa totalidade e perfeição. Sim. O número 6 representa o homem. E representa também o diabo, né? Ele diz que o diabo pensa como homem, não como Deus. E aí o que acontece? Então Deus disse através de Moisés: trabalharás a terra 6 dias e descansará o 7º. O 7º dia é o sábado do Senhor, é o Shabat, é dia de descanso. Aí ele vai dizendo aí em Êxodo, em Levítico 25, de 1 a 3, está escrito: trabalharás a tua terra durante 6 anos, recolherá os frutos da tua vinha e tal, mas o 7º ano deixa a terra descansar. É um ano de repouso para a terra, é um chamado ano sabático. Sim. Ano de descanso para a terra. Israel não guardou isso. Essa foi a razão do cativeiro da Babilônia de 70 anos, porque de lá daquele momento ali até, né, até Josué por ali guardaram ano sabático. Depois dali não guardaram mais até o cativeiro da Babilônia. Então, 490 anos que eles não guardaram o ano sabático, divide 490 por 7, dá 70 anos. Aí Deus fala lá em Crônicas assim: eu vou desapossar estes maus inquilinos de sobre a terra e vou levá-los para o cativeiro. Eles que não quiseram um ano de descanso, agora vai trabalhar 70 como escravo, né? Exato. E a terra vai descansar desses maus inquilinos. Então, o que acontece? Ali, nós temos ali, então, a questão do cativeiro, 490 anos que o ano sabático foi quebrado. Mas voltando à lei de Moisés, então, de 6 dias trabalhados, 7º de descanso, é dia do Senhor. 6 anos trabalhados, 7º de descanso, é dia do Senhor. Isso fica muito claro e muito importante quando você vê que no 6º, até 6 anos, você poderia ter uma dívida com outro judeu. Sim. O camarada podia ter um escravo em sua companhia até 6 anos. Ele que caducou, né? Caducou. Quando chegasse no 7º ano, quer o teu escravo tivesse dinheiro para pagar a dívida ou não, ele tinha que ir embora forro. Então, o 7º ano era ano de descanso, era ano de perdão, era ano de alegria, de gozo, ano de paz, era ano de Deus. Sim. Então, se você for ver, Deus deu ao homem 6 anos, 6 dias, não é? O número 6 é o número do homem. Deus deu ao homem 6 dias. Cada dia ali, um milênio. Sei, né? Lá na carta de Pedro está escrito: para o Senhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Sim. Então, Deus deu 6.000 anos para o homem estar sobre esta terra no tempo do pecado. Agora, o 7º dia é o milênio de Cristo. A contagem começando em Adão chega nisso. Sim. 2000 anos de Adão a Abraão, mais 2 de Abraão a Jesus, 4. Mais 2 de Jesus até os nossos dias, 6. Sim. Então, meu irmão, venceu esses 6 dias do homem, o 7º ano é o milênio. Contando de Adão, 6.000 anos, 7.000 anos é o milênio. Sim. Contando de Oséias, 2 dias, 2.000 anos, é o milênio. Que Oséias está contando de Cristo para cá. Sim. Não é? De Cristo para cá. Uma coisa que eu tenho, assim, costume a gente ficar falando assim, a gente não pode fazer dama de Ellen White, né? Determinada data. Data para a vinda de Jesus. Não, nem deve. Sábado à noite vai passar lá.
o diabo também não sabe, né? Também. Rogério, o que você acha? Quem está mais preparado? Quem tá mais empolgado com a vida de Jesus? Nós ou Satanás? Olha, o que eu vejo muito é que as pessoas também é assim, as pessoas se levam muito pelas falácias, né? Então, o que se precisa mesmo é o que a gente está fazendo aqui. É um levantar, é uma troca de ideias, é uma busca Fazer luz ao assunto. do que realmente é a verdade. Falando sobre a questão eu acho que você até ia falar, eu acho que o Everton vai falar a mesma coisa que eu, da questão de numerologia da vinda de Jesus, que a gente nem o próprio Jesus sabe. Mas como o pastor falou assim, que quem indica que quando tem uma passagem que diz que Deus, um dia para Deus equivale a 1000 anos nossos, e que ligando que o 7º milênio está próximo, então assim, muitos já deduzem anos que a partir do 3033 possa ser o ano que é da volta de Jesus, porque daí liga o quê? O ano do 7º milênio, entendeu? Então eu acho assim, na verdade, né, a gente tem que estar buscando. Não é questão a busca é da verdade. O que nós estamos fazendo aqui é um debate, um bate-papo, mas é buscando tirar todas as arestas, todas as entrelinhas e deixar muito bem claro que está muito próximo à volta dele. Está muito próximo, e assim, o inimigo está tão apavorado por causa disso que ele tira a direção de visão das pessoas, igual essa questão que estão colocando aí, de 2030, em Davos, que vai ter aquela reunião dos bilionários, da nova ordem. Isso é somente para poder tirar a atenção da população do que realmente é a importância. De que, olha, a Bíblia está dizendo para você o que está acontecendo. Você não tem que olhar para o lado. É direcionar os sinais que Deus está nos dando. Como o senhor falou da questão de Israel. Também acho. Nesses dias eu conversei com meu pai e com algumas pessoas sobre isso. Eu falei assim, cara, é tão nítido. E assim... E as pessoas estão mais muito cristalino, né, os sinais. E as pessoas estão preocupadas com o quê? Com coisas supérfluas, com a questão porque a economia, porque o alemão lá, o Klaus lá, falou que vai chegar um tempo que a pessoa não vai ter nada, mas vai ser feliz. Sabe? E é um cara que nasceu numa Alemanha nazista. Tem situações que as pessoas não estão prestando atenção, mas estão vendo o macro. Né? O cenário político, né, para a chegada da nova ordem, do senhor Maitreya, ou queira dar lá o nome que quiser, a Bíblia chama de besta, né? Besta ali no sentido de animalesco, de grosseiro, de estúpido, porque se levantar contra Deus é o maior sinônimo de burrice. Exato. Mas para nós homens aqui, muito longe do anticristo ser um camarada ignorante, estúpido, assim, qualquer coisa, ele é um diplomata de mão cheia, né? Um magnetizador de massa, um homem que... Um orador inflamado, né? Um homem que vai passar aí por um Deus aí diante do povo. Com certeza. Tamanho o poder de suas palavras, né? Opinião aí, quem é que você acha que está mais empolgado para esses 7 anos aí? Tipo assim, os cristãos ser empolgados para o arrebatamento, ou Satanás que está bem empolgado porque ele vai ter, tipo assim, não tem mais Espírito Santo para incomodá-lo, né? Quem é verdade. Que tá mais empolgado? O mundo em si não tem empolgação, até porque o que fala para o mundo é só problema. A igreja tem uma grande empolgação, porque ela sabe que é o arrebatamento da igreja, o fim do pecado, a proposta de Cristo de nos trazer de volta para a terra após os 7 anos do governo do anticristo, para uma terra restaurada, para passarmos aqui o milênio com ele. Então a empolgação da igreja, para quem conhece Bíblia, é muito grande. A de Satanás também é grande, o Everton, porque ele sempre, desde lá do céu, ele quis
não apenas ser igual a Deus, ele quis suplantar a Deus, ele quis vencer, e ele não desistiu desta ideia. Sim. Não é? Se você for lá no Apocalipse capítulo 19, você vai ver que ele está ali com os exércitos da terra, e via a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para fazerem guerra contra aquele que está montado no cavalo branco. Quem está montado no cavalo branco é Jesus, está lá o relato. Então Satanás quer depor o governo de Cristo e de Deus, quis fazer isso lá no céu, vai tentar agora, dentro dos 7 anos da grande tribulação, destituir o governo de Deus aqui da terra, não vai conseguir, mas ele tem essas ambições todas. Então, os 7 anos da grande tribulação, para Satanás e para os demônios, vai ser um tempo, digamos assim, que com certeza vai alegrá-los muito. Né? Eles vão gostar muito. Imagine você preso numa cadeia durante... Muitos demônios. Durante quantos anos? Talvez... Não sei, não dá, porque não sabemos quando eles saíram do céu. Anos mineiros presos numa jaula, e você poder ter uma esperança, você sabendo que você vai ter um período para reinar. A gente acredita que seja 7 anos. Ele vai ser imbuído de autoridade naquele período, né? Pelo menos 3 anos e meio de muita autoridade deles, né? Lá no Apocalipse 13:5 diz, e recebeu autoridade para agir por 42 meses, 3 anos e meio. Exato. Né? Lá em Apocalipse 11:3 diz 1260 dias, 3 anos e meio. Em Daniel 9 também está escrito, né? Que Daniel 11, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso. 3 tempos e meio. Então, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Então, isso para os demônios vai ser muito bom. Falando em anjos, eu vou puxar um negócio meio polêmico aqui, tá? Mas se o pastor quiser responder, senão eu vou. No livro de Enoque fala de um anjo, de um mega anjo. Já viu o livro de Enoque? Metatron. Parece o anjo do transporte. O cara é poderoso. Metatron. Metatron. É o nome do anjo, né? Você viu o livro de Enoque? Não li. É um livro apócrifo, né? Um livro sobre anjos e demônios. Escrevi. Eu dei uma pincelada ali que agora E eu achei que você saberia. Fala sobre um anjo chamado Metatron, né? Isso. Que é um anjo maior, dá 2 vezes o tamanho da Terra. É gigante, pelo menos segundo os relatos do livro, né? Seria o maior dos anjos, o maior dos querubins existente da criação, né? Bom, mas, enfim, é um anjo... eu acredito que o Enoque está falando sobre um anjo, não sentido figurado, né? Eu acho que realmente o que Enoque está dizendo ali é uma visão que ele viu real daquele anjo mesmo, que seria um anjo gigantesco, que só as asas dele cobriam praticamente a terra inteira. Era um negócio assim, espetacular que ele viu, né? Mas esse assunto pronto. Essa questão de relacionada a anjos. Falou sobre anjos. A Bíblia fala muita coisa. Ele viesse na batalha final. A Bíblia fala muito contra esses anjos caídos que, né, quando a última, porque assim, vai ter 2 guerras aí, né, pastor? Tem essa última guerra, o arrebatamento da igreja, aí começa o governo do anticristo, esses 3 anos e meio de grande tribulação, depois mais 3 anos e meio, aí acaba ali, mas depois começa a nascer pessoas no milênio, né? Sim. E depois, aí sim, a batalha final, lá no final, depois de... O final da grande tribulação, o reinado do anticristo, que se desponta de forma bastante nítida mesmo, em 3 anos e meio, né? Como está lá nos relatos da Bíblia, vai terminar no último dia dos 3 anos e meio, que seria o último dia dos 7, porque são 3 anos, uma semana de ano dividido em 2 etapas, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Aí o que acontece? Apocalipse 21, começando de 11 em diante, de 19 em diante, então vai dizer que Satanás, já até citei parte aqui, que a besta, né, que é o político anticristo, onde Satanás está incorporado, juntamente com seu primeiro-ministro, o falso profeta, então diz que eles têm um propósito de pelejar contra Cristo. Sim. Então está lá escrito que
Aí vi um grande anjo voando pelo meio do céu, que dizia a todas as aves: vinde para a grande ceia de Deus, para que coma carne de reis, carne de poderosos, carne de comandantes, carne de cavaleiros, de cavalos e seus cavaleiros. Essa seria a batalha do Gog e Magog? Isso. Aí o que acontece ali? Nesse dia, no último dia, essa batalha está em várias partes do mundo, para todo lugar. Mas o epicentro do conflito é o Vale do Armagedon. A Bíblia diz que sangue correrão até os artelhos dos cavalos por uma distância de cerca de 30 quilômetros quadrados, a cerca de 10 centímetros do chão. É uma mortandade como nunca se viu. Não é? E mortandade provocada por armas atômicas e tudo mais. Porque diz assim: naquele dia as pessoas estarão de pé, lhes cairão os olhos, lhes apodrecerão os olhos na órbita e a língua na boca. Então, em outros tempos a gente pensava, é uma lepra. Não. Como é que você derrete um camarada na hora? É uma arma atômica, né? Então é arma atômica, é guerra, é tanta desgraceira acontecendo naquele último dia. E o que acontece naquele último dia da grande tribulação? Diz a Bíblia que Satanás, né? O anticristo, onde Satanás está incorporado, e o falso profeta, que também é um homem que anda incorporado, esses dois homens voltarão a ser apenas homens naquele momento. Os demônios sairão deles, inclusive Satanás sai deles. Eles são lançados vivos para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, tornar-se-ão os dois primeiros habitantes do inferno definitivo. Eles vão inaugurar o inferno, o anticristo e o falso profeta. Aí vem Satanás e seus anjos serão presos, colocados lá no abismo de novo, com a pedra espiritual, quero crer, por cima, e um selo também espiritual, e eles passarão 1000 anos ali. O Everton, numa prova de que esses demônios não mudam, eles permanecem os mesmos ontem, hoje e sempre. Eu até falo que nós lidamos com três seres que não mudam. Deus não muda, o homem não muda e os demônios não mudam. Está escrito lá na Bíblia, em Gênesis 5, que o homem é o mesmo continuamente e pensa mal. O homem é mal desde a sua infância. Por isso que nós, se quisermos ter algum valor, temos que estar com Cristo. Porque em nós, Paulo disse assim: eu sei que não habita, em minha carne não habita bem nenhum. Não habita mesmo. Nossa tendência é para o mal. Então, o que vai acontecer? Naquele dia, no final do governo do anticristo, qual é o final do anticristo e do seu primeiro-ministro? O falso profeta. Lago de fogo. Qual é o final de Satanás e seus anjos, que atuaram aqui na terra a revelia durante o governo dele? Serão presos, trancafiados por 1000 anos. Lá no final do 1000 anos, está lá escrito Apocalipse 20, verso 7, completado os 1000 anos, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então ele vai ser solto, diz que ele vai sair por toda a terra, reunindo pessoas. Para quê? Para se rebelar de novo contra Cristo e contra Deus. Diz que eles vão tentar invadir Jerusalém. Não foi o que ele fez na batalha do Armagedon? 1000 anos atrás. Agora, 1000 anos depois, diz que ele vem com uma multidão que cobre a terra para invadir a cidade santa, Jerusalém. Só que aí Deus não tem mais nada para provar para ninguém. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que ele faz tem um propósito, tem uma razão. Podemos não conhecer, mas tem. Então, como naquele momento ele não tem mais nada para provar, não para ele, porque Deus não precisa provar nada para si mesmo, mas provar para quem? Para homens e principalmente para os anjos. Como ele não tem mais nada para provar, então diz que não vai haver nem guerra. Diz que vai descer fogo dos céus e vai consumir todos aqueles homens que são físicos, né? São aqueles que se rebelaram depois do milênio. Que foram Quem eram eles? Né? Homens que nasceram dentro do milênio, que não tiveram contato com o pecado, porque os que tiveram contato com o pecado e se salvaram, esses não pecam, porque esses já sabem o que é o pecado, já estão salvos. Não é? Mas aqueles que nasceram, filhos, netos, bisnetos, eles não viveram no tempo do pecado, apenas ouviram, Everton, as histórias contadas pelos seus pais, pelos seus avós, e eles embrionaram dentro de si o desejo pelo pecado. Essas pessoas que
até então eram puras, tem a impressão de que o tempo anterior ao arrebatamento da igreja, os 7 anos e tal, esse período, anteriormente, que nasceram durante esse milênio, eles vão imaginar que o pecado era como se fosse uma fantasia, era um livro de fantasia, vão ser pregado para eles. Assim como no dia de hoje, né? Como se fosse assim, quem nasceu não tem contato com o pecado, não viveu. Quem nasceu no milênio não teve contato com o pecado. Como se estivesse assistindo um livro, tipo assim, de... Como as pessoas falam da Bíblia hoje, né? Estariam vendo Nárnia, que a gente sabe que é uma ficção, que não existe, que a gente não viveu, fora da nossa idade. Eles vão estar dentro de um mundo livre do pecado até então, mas depois que Satanás começa a convencer eles, tipo assim, cara, o mundo anterior você acha que isso aqui é bom? Isso aqui é muito puro, cara. Isso aqui é só tédio. Olha como que era antigamente. Vai seduzir eles, né? Olha só, aí começaram a lançar alguns flashbacks, né? Tipo assim, olha as danças dos anos 60, olha que curtição maravilhosa. Essas histórias todas eles conhecem, né? Era demais. Contada. Sendo assim, tudo bem, tem momento ali que tem pureza nisso daí, mas tem momentos disso aí que sai da pureza, que nem entra em questão de orgias e pecados sexuais e pecados escabrosos, no caso. Ele vai tirar a pureza. É isso que você está querendo dizer? Que ele vai tirar, Sim. Ele vai tirar a pureza das pessoas que até então vinham de uma linhagem santa, nasceram de pai e mãe, livre do pecado. Fala que a juventude vai ser uma árvore, né? Em Isaías está escrito, né, que a longevidade do homem será como a da árvore. E a adolescência, a maioridade vai ser acima dos 100 anos, porque aquele que pecar, somente aos 100 anos ele será cobrado, ou após os 100 anos. Antes disso ele não é cobrado. É considerado, digamos assim, criança. Período da inocência. Inocente, Então o que aconteceu, Everton? Dentro do milênio, eles ouviram essas histórias de seus próprios familiares. Das farras, das batalhas. Porque muitos daqueles que estão lá dentro do milênio, que entraram com vida física salva no último dia da grande tribulação, que a graça voltou naquele único dia dos 7 anos, muitos daqueles andaram nos bordel, nos cabaré, na vida que o mundo vive hoje. Só que simplesmente se salvaram por arrependimento naquele último dia. Como nós crentes, não está cheio de crente dentro da igreja que passou por... Conheço cara dentro da igreja que é pastor, que foi garoto de programa, conheço outros que são assassinos, bandidos, que passou anos na cadeia. Então, essas pessoas estarão lá dentro do milênio, mas estarão salvas, não é? Mas conheceram tudo isso e contavam como era. E aquelas pessoas ali, porque o pecado, ele a olhos humanos, ele é gostoso, gente. Não é? Se nós dissermos que o pecado não é gostoso, nós estamos sendo incoerentes. Sim. Não é? Nós estamos querendo botar uma capa na cara. Não, o pecado é gostoso. Agora, o que nós temos que saber é que o pecado não vale a pena. Exato. O pecado é como um pirulito com recheio de fel. Você vai chupando, tá doce, quando ele arrebentar é fel, e um fel que vai te matar. Exato. Então, só para a gente concluir esse raciocínio, o que vai acontecer? Esses homens aí, e mulheres também, quando Satanás for solto, ele vai dizer assim para esse povo: olha, esse Cristo aí é um ditador. A Bíblia diz que Jesus vai reger as nações com cetro de ferro, com mão dura. Ele não vai tolerar desordem nem pecado. Sim. Ele não tolera. E tem meios para isso. Está lá escrito em Zacarias 14, a partir do verso 16, diz assim, olha, e as famílias que restarem na terra, todas terão que ir de ano em ano comemorar a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Quem vai? A nação toda? Penso eu que os representantes políticos, alguma coisa assim. E lá está escrito assim, e se alguma família da terra, das nações da terra, não vier, o Senhor não enviará sobre eles a chuva. O Senhor enviará as pragas que enviou no último dia da grande tribulação sobre o cavaleiro e o cavalo, aquela que apodreceu as pessoas. Então vai haver doença sim, para quem? Para rebelde. Vai haver punição para quem? Para desobediente. Então, irmão, muito pouco vai se desobedecer. E aqueles que se desobedecerem serão punidos. Então, quando Satanás for solto, o que ele vai dizer? Que Cristo era um ditador,
que era um mau governo, que não deixou ninguém fazer nada, e ele vai fazer aquilo que todo político sabe fazer. Me apoia, vamos derrubar o governo de Cristo, e aí vocês vão ver o que é vida, aí vocês vão viver, vocês vão fazer o que vocês querem. E ele vai conseguir. Alguém que a gente já conhece. É político, né? É um palavreado de É Bem similar, né? Bem similar. De algum lugar, isso aí. A Bíblia mostra em Ezequiel 28, falando de Satanás, né? Está escrito assim: na multidão, tu eras um querubim da guarda, te estabeleci no monte de Deus, vivia no brilho das pedras, era perfeito em todos os teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Aí vai discorrendo ali, o assunto diz assim: na multidão do teu comércio aumentou o teu pecado. Multidão de comércio de quê? De ideia. O que ele vendia? Né? Ideia. Para outros anjos, ó. Eu acho que esse negócio aí dá para nós fazer diferente, cara. Vem na Deus minha que você passa de ano. Então ele foi com essa politiqueira aí, ó. Ele é político mesmo. Vai convencer mais uma multidão. E vai convencer. Mais uma vez. Pastor, eu vou fazer uma pergunta. Pode ser até como vai fazer. Polêmica? Não é meio polêmica, às vezes é até meio besta. Mas eu vi uma teoria um tempo atrás e eu acho que encaixa meio com o que a gente está falando na questão do último milênio e que o Satanás vai ser libertado e tal. O inferno, ele é eterno? Eterno. O inferno é eterno. E na vida do pecador que não passou por Jesus, desde antes, porque não existe salvação fora de Jesus, viu, gente? Ah, mas Jesus apareceu há 2000 anos atrás e quem morreu há 3, 4, 5 mil anos? A Bíblia é cristocêntrica. Quem morreu antes de Cristo, morreu na esperança do Salvador que viria. Quem morre depois de Cristo, morre na esperança e na fé do Salvador que veio. O livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, está escrito assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim, ou que em algum momento se levantará em meu favor. Então Jó tinha a esperança de um Salvador há mais de 4 mil anos atrás. Ele não sabia o nome e nem quando é que esse Salvador se manifestaria, mas ele tinha esperança. Davi tinha uma esperança maior ainda. Davi já sabia que além de Deus existia um outro Senhor, porque ele diz no Salmo 110: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Davi sabia que além de Deus tinha um Senhor. Aquele Senhor do verso do Salmo 23 é Jesus. Sim. Ele, ali... O engraçado é que o Salmo 23 ele foi traduzido de uma forma muito equivocada. A tradução literária mudou, né? Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dá a impressão, quando a gente lê isso desse formato, dá pra gente fazer uma pregação. sobre prosperidade, né? Que não tem nada a ver com isso. Não é isso. No original, a palavra o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Por quê? Porque ele supre. Porque ele é suficiente para mim. Então, eu não preciso me preocupar com outras coisas, porque o Senhor é meu pastor. Então, ele já é o suficiente para mim. Viu, pastor? Eu levantei essa pergunta porque, assim, eu vi em alguns vídeos, em algumas teorias, que falava assim: se o inferno é eterno, então posso dizer que o Satanás será vencedor. Ele vai alcançar o objetivo dele. E teria que haver, então, a destruição do inferno para que realmente... Não, sabe... Essa foi uma teoria que eu vi, como a gente até falou no começo. É importante a gente poder tirar, porque tem muitos pastores que estão levando essa questão... Esse pensamento. Essas visões. E as pessoas estão abraçando. E são visões que muitas vezes não são nem direcionadas à Bíblia. Às vezes são pessoas que realmente fazem parte dessa ligação de tirar o foco das pessoas, trazer ela com uma visão mais humanizada. Liberal. Existem muita gente que não acredita. Por exemplo, a gente não quer rotular religião nenhuma, mas tem um grupo de pessoas aí, uma denominação, os adventistas. Gente boa, conhecedores da Bíblia, gosto muito, tem irmãos aí que são da adventistas. Eles pregam a aniquilação. Assim como o testemunho de Jeová, eles pregam a aniquilação dos demônios
e a aniquilação dos pecadores. Usa até o Salmo 37, diz, o ímpio Aniquilação total, serão né? como a moinha, ou como a fumaça que o vento impele, será desfeita pelo ar. Não, o homem é um ser imortal, os anjos também são imortal. Eterno só existe um, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Esse é eterno, não tem começo nem fim, os demais têm. Os anjos não sei quando foram criados, mas um dia foi. Os homens, no dia que nasceu, né, quando foi gerado lá no ventre de sua mãe, foi criado. Só que daí para frente nunca mais teremos fim, somos imortais. Aí o que acontece? Quando se morre salvo, hoje, vai para onde? Vai para um céu provisório. Quando se morre no pecado, vai para o inferno provisório. O Hades, né? É chamado de Hades, né, em grego, Sheol em hebraico, as duas palavras quer dizer reino dos mortos. Aí entendemos reino dos mortos no pecado. E lá permanecerão, né, no Hades e no Sheol, que é o mesmo lugar. Então ali são pecadores, permanece até quando? Até o dia do juízo. Também no dia do juízo, se não juntos em algum outro momento, mas tudo próximo ali, os anjos também serão julgados. Aí está lá escrito no Apocalipse, serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Todo aquele que não tem o nome no livro da vida. Aí, então, o lago de fogo e enxofre é o inferno definitivo. Não é? Então, até hoje, tem alguém no inferno definitivo? É a pergunta. Não tem ninguém. Quem serão as primeiras pessoas a habitar no inferno? Já falamos aqui, o anticristo e o falso profeta. Eles vão ficar 1000 anos sozinhos lá dentro do lago de fogo e enxofre. No final do milênio, aí vem o juízo final para os pecadores, serão todos lançados ali dentro. E Satanás e seus anjos também, todos lançados ali dentro. O que muda, como a gente diz, mas peraí, no inferno todo mundo junto. O que muda é a sentença de cada um, não no tempo. O sofrimento, que diz que o juízo, está lá escrito, e abriu-se um livro, um outro livro foi aberto, abriu-se um livro, ainda outro livro, 2 livros, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados um por um, segundo o que se encontrava inscrito nos livros. Aí é claro que você vai encontrar o Hitler lá no inferno, e o seu Zé, vamos dizer ali da esquina, uma boa pessoa, um homem honesto, viveu a vidinha dele, amou as pessoas, se não pôde fazer muita coisa por ninguém, também não atrapalhou ninguém, foi uma pessoa normal na vida. Quem que você acha que vai ter mais sofrimento no inferno? O que mais? O que mais pecou. Então o inferno é um reino, gente. Assim, desde hoje... E o definitivo também. Todas as pessoas aqui nesse mundo, se você contar essa história das pessoas do mundo, para quem não conhece o mundo, eles iam entender que tem alguém morando ali no Morumbi, numa mansão de meio quarteirão, voando de helicóptero, comendo caviar, comendo o que quer, e que ali do lado do Morumbi tem um favelão chamado Heliópolis, e que ali tem gente, nem precisa dar um favelão não, debaixo da ponte, ali no Morumbi, tem gente comendo na lata de lixo. Se você contar isso para alguém que nunca pisou na terra, ele teria dificuldade de entender, né? Sim. Então o que as pessoas pensam é na igualdade. Não existe igualdade. Não existe ninguém igual. E nem sentimentos igual. Dentro de uma casa, 4, 5 pessoas. Pode ser uma casa de um rico. Está todo mundo feliz? Não. Do mesmo jeito? Não. Tem uns que estão tristes, aborrecidos. Vai na casa do pobre. Todo mundo pobre. Está todo mundo triste? Tem gente que está feliz. Então, meu irmão, isso é um estado de espírito, é uma condição que Deus dá para cada um de nós. E lá no inferno, essa é a regência da vida, é isso. Deus vai dar a cada um, de acordo com o pecado que ele cometeu, a condição de ter aquele sentimento, maior ou menor, de sentir aquela dor maior ou menor. Então a conclusão que a gente chega é que esses pastores são os endemoniados, né? Porque você acreditar que uma eternidade de completa ausência de Deus, que eu acho que daí só isso já é muito sofrimento. Já é um sofrimento terrível, né? Porque terrível. Uma coisa, a gente fala, mas vai ser um sofrimento pequeno para quem viveu uma vidinha simples. Você vê uma pessoa hoje entrando em depressão, mesmo o Espírito Santo ali entrando, consolando algumas questões, mesmo assim, o pastor está falando, né, sobre depressão. E eu vejo que o Espírito Santo ainda opera no coração dessas pessoas, né? Sim. Fazendo um convencimento, acalento.
e um grande ano. Tudo bem, você vai ser eterno, mas é melhor você ter um fim definitivo e você não ter o sofrimento mais, ou você ter uma eternidade preso num local, que nem ali o Satanás e o falso profeta, todo mundo que for profeta vão ficar preso naquele local, não vão conseguir sair dali. E agora a gente não, né? Eu vejo assim que é tudo um mistério, né, pastor? A eternidade dos santos é um mistério, né? Misericórdia. Ir para um planeta daqui, ir para o outro planeta. O que nos prende é o pecado. Eu ouço viajar nas ideias, mesmo quando entra de eternidade. Eu gosto muito de astronomia, né? Uhum. De pesquisar os astros e tal, os planetas, que tem Alpha Centauri e tal. Sim, sim. Eu gosto muito disso. E eu acho que na eternidade nós vamos ter esse poder de poder. Com certeza. Pulo, né? Dá um pulo aqui, o foguete. Vamos. Porque seremos como os anjos, né? Tem uma eternidade para conhecer todas as obras que Deus fez para a gente admirar. E quem está perdido na perdição vai ficar cravado no inferno lá. Tipo assim, eu acredito que em algum momento eles vão poder até observar quem está sendo salvo, porque a gente vê ali o testemunho de Lázaro, né? Lázaro e o outro cara que estava do outro lado lá do seio de Abraão. Ele vai colocar uma coisa, quer dizer, eles vão ter a possibilidade de ver os santos festejando, mas não vão ter a possibilidade de sair do inferno. Porque vai ser você poder ver todo mundo viajando, curtindo uma eternidade de glória, e eles presos lá dentro do inferno. Mesmo que não fez nada, cara, eu fui uma pessoa tão boa. Um dos maiores problemas do inferno é que lá não há nada pra amenizar, bom, né? E nem da presença de Deus. Sim. E eu digo, não sei se eu já escrevi isso em algum livro aí, mas eu já disse o seguinte: hoje nós somos adultos e estamos vivendo no tempo do corpo. Então nossos desejos maiores são todos para o corpo. Nosso corpo pede as coisas que faz bem ao corpo, pede os prazeres e pede até o óbvio, né? Pede a comida, pede descanso. Nosso corpo pede. Uma pergunta aí, vamos comer lá ou não vamos comer lá? Pois é, no céu. Ele falou que eu sou adepto de que no céu tem comida. Porque Deus, quando veio aqui na terra, ele comeu. No céu tem pão? Pois é. Né? Deus, quando esteve aqui na terra, na presença de 2 anjos, ele comeu. Sim. E os 2 anjos também. Sim. Não é? Houve anjo que não comeu. O anjo que falou com a mãe e o pai de Sansão não comeu. Mandou colocar a comida que eles prepararam numa pedra e ofereceu a Deus, e ele subiu na labareda e na fumaça e foi embora. Sim. Mas Deus comeu. Outros anjos comeram. E Jesus, quando tomou a última ceia, ele disse assim, lá em Mateus está escrito: desejei muito comer convosco esta ceia antes do meu sofrimento, porque na verdade eu vos digo que não beberei mais, ele estava com um copo na mão, não beberei mais deste fruto da vide, o vinho, até que o beba novo. Aí vem a palavra que eu gosto: convosco. Sim. No reino dos céus, né? Só que ali ele está falando do milênio, e no milênio o vinho ainda é vinho de uva. Sim. Não é? E os discípulos dele, todos os salvos, voltarão para a terra durante o milênio. Depois do milênio, permaneceremos na Nova Jerusalém. Mas eu creio que tem isso também. Tem frutos. Tem. Lógico. Nós tomamos por base. Qual será que seria A comida do céu? Não, tipo assim, talvez seja o melhor fruto para se comer? A Bíblia diz que lá nós vamos comer do fruto da árvore da vida. Como o fruto Não da é? alegria. Nós vamos comer folha da água da vida. Vamos beber das fontes da água da vida. Então come e bebe no céu ou não come e não bebe? Com certeza. Claro que come. Agora nós pegamos Paulo batendo nos corintianos, né, na turma de Corinto, né, aquele bando de esflameado lá, disse: ô bando de morto de fome, você não tem nada para comer em casa não? A gente está aqui num culto de 4 horas, num culto só Jesus, né? Mas era Paulo pregando. Estamos aqui no culto, vocês estão enchendo a cara, rapaz. Vocês não têm o que comer em casa, não? Sim. E aí, vocês estão pensando que o reino de Deus é comida e bebida? Então ele baixa o pau naquela turma lá. E muitos tiraram a conclusão dessa conversa de Paulo que no céu não tem comida. Exato. E não tem bebida. Rapaz, tudo que é de Deus lá no templo não tinha as taças. Você sabe o que é uma libação? É um brinde. As taças cheias de vinho. As libações. O que é uma libação? É um brinde, rapaz. Não é que a gente vai na festa? Brinde.
Comemora. No céu tem comida e tem bebida. Não me pergunta qual é, porque também já queremos saber muito, né? Mas que tem. Faz parte da nossa índole, da nossa natureza, gostar de festa, gostar de comida. O grande problema da humanidade, Rogério, sabe qual é? É que eles pensam que o céu é uma igreja. Por isso que as pessoas não... Eu pensava isso. Durante muito tempo, sei que o céu é uma igreja. Ensinados, que nós íamos ficar lá no céu, olhando para a cara de Deus, assim, o Senhor é lindo, eu te amo. Eu já falei, rapaz, se tu tiver um filho, passa o dia inteiro na tua frente, olhando para a tua cara, falando que te ama, você vai gostar disso? Eu acho que não. Você vai dizer, rapaz, procura 10 mil reais, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai fazer alguma coisa, né? Lá no céu tem muita coisa, rapaz. Nesse corpo limitado, a gente faz tanta coisa, não haveria de ser no céu que nós não iríamos fazer. O Everton falou do que nós vamos ver. Irmãos, nós somos chamados de filhos de Deus. Somos ou não somos? Sim. E a Bíblia diz, e de fato somos. João 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então o que vai acontecer? Qual é o domicílio do salvo? A Nova Jerusalém. Ali é a cidade onde nós vamos... Mas nós não vamos ficar presos a ela. Nós vamos andar por todos os lugares da criação de Deus. Exatamente. E novo, né? Como os anjos. Você acha que os anjos moram aonde? Aonde que moram os anjos? Os anjos que não pecou. Em todo lugar. Não. Onde eles moram? Eles moram no céu. Sim. Não é assim? Foi lá que Deus os colocou quando os criou. Mas eles estão ou não estão em todo lugar aqui conosco? Sim. Aqui, em nosso meio, com certeza tem. A Bíblia fala que tem um anjo que nos guarda, que vê a face de Deus. Sim, eu digo que cada um de nós somos seguidos por 2 anjos, né? O anjo da guarda, de Salmo 34, 7. Isso. E o anjo do mal, de 1 Pedro 5, 8. O que anda rugindo como leão, querendo destruir. Não é? O salvo, o círculo é numa posição, o não salvo é na outra. O salvo, quem é que está perto dele? O anjo do Senhor. Salmo 34, 7. Acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Então, está salvo, é o anjo do Senhor que está pertinho. E o anjo das trevas, não está? Está um pouco distante. O anjo de Satanás, o vosso adversário, anda, né, ele fala Satanás ali usando, né, mas não se sinta tão importante assim para ter Satanás preocupado, assim, andando na sua cola. Ele vai por outros emissários, né? Então o anjo de Satanás, ele anda ao derredor, ou seja, numa circunferência um pouco mais distante, procurando uma brecha. Se a gente pisa na bola, se a gente peca, ele entra. Sim, né? Sim. Aí, quando o camarada não é salvo, como é que está o círculo? O anjo das trevas, pertinho dele, e o do bem, o anjo da guarda, um pouquinho afastado, procurando oportunidade para entrar, para defender. Sim. Se ele der oportunidade, ele entra. Se não der, ele continua ali, vendo o cara beber, fumar, se drogar, matar, roubar, prostituir, lamenta, mas não pode fazer nada, porque respeita a nossa opinião. Exato. Deus não faz nada que eu e você não permita que façamos. Não é? Assim, no sentido, ele não invade a nossa vida. Ele só entra. Isso daí é bem claro na questão das coisas no céu vivas, só que elas são indescritíveis, né? Paulo falou, né? São inescrutáveis, né? São coisas que a gente não consegue explicar. Eu não desejo para ninguém que fique na borda ali, né? Entre a vida e a morte. Nesse momento, você consegue ver muita coisa, né? Eu lá para 2020, 2021, eu cheguei perto dessa borda. E nessa borda, nessa linha da vida e da morte, mas foi bem pouco, assim, foi milésimo de segundos. Eu tive uma visão, eu acho que Deus te dá essa visão conforme daquilo que você mais exerce, né? E eu tive eu vi alguma coisa que eu não consigo explicar o que era. Mas era um instrumento de cordas, mas não era um violão, nada daqui da terra. Mas tinha 2 mãos douradas tocando esse instrumento. Não consigo explicar o que era, mas era um instrumento de cordas. E ali, fazendo um som que parecia cara, é indescritível o negócio. E aí eu voltei. Foi questão de milésimos de segundos. Quer dizer, lá no céu, a gente leva a crer que existe milhares de coisas para ser feitas, né? Eu acredito que aquilo que você exerce aqui, você em parte você vai fazer lá. Sim. Você vai tocar lá, você vai louvar lá. O pastor teve também, né? Até a gente no tempo de aula a gente falou sobre isso. O pastor, essa é a depressão que eu tive, pastor. Depois que eu passei por isso,
eu fiquei lembrando do senhor, porque o senhor tem um chamado muito grande para essa área de escatologia, de pregar sobre isso, de escrever sobre isso, de estudar sobre isso. E Deus te deu essa grande oportunidade, nesse momento de intervalo entre vida e morte, você viu justamente sobre isso, sobre uma grande luta, uma grande guerra. Vi, muita coisa. E assim, essas coisas são muito reais, cara, são muito... E eu acredito que o pastor mesmo teve uma experiência também, que ele via as cores vivas mexendo, não era, pastor? As patentes, umas coisas assim, não foi? Eu vi num arrebatamento que eu tive há um bocado de anos atrás. Eu não tava doente, tava nada. Eu fui arrebatado até uma região do céu e quando eu cheguei naquele lugar, eu entrei num ambiente, não dava para ter noção de sala, alguma coisa, mas era um ambiente que você entendia que era um lugar à parte. E eu vi 3 pessoas. E elas estavam, cada uma numa cadeira muito grande, atrás de mesas, cada uma numa mesa muito grande também, aquela mesa muito bonita. O vidro da mesa, a hora eu enxergava ele cinza, a hora eu enxergava ele azul, meio esverdeado, e parece que ele se mexia também, o vidro daquela... Aí eu olhei aquilo, e aí me chamou muito mais a atenção aqueles homens. Eles eram autoridades, eu entendi pelas roupas, porque era roupa azul, branca e verde. E eles eram como essas roupas de generais, cheio de divisas. Não é? E eu olhei para aqueles homens e chamou mais atenção ainda que eles tinham aqui no bolso, camisa com 2 bolsos, aquele paletó com 2 bolsos, bolas penduradas, uma em cada peito, e aqui no ombro tinha aquelas coisas aqui e tinha aquela bola pendurada. E aquelas bolas, Felipe, elas tinham vida, elas se mexiam. Parece que elas se mexiam, parece um negócio, não tem explicação, mas elas se mexiam, Everton. Ao mesmo tempo que ela tinha uma cor tão intensa, me lembrou aquelas bolas de árvore de Natal. Sim. Vermelha, azul e verde. Elas se movimentavam por dentro. E aquilo me chamou tanto a atenção que o anjo que me acompanhava naquela missão, ele seguiu assim, daqui naquela geladeira, uns 4, 5 passos para frente, e eu parei ali e fiquei olhando. Aí de lá ele virou para mim e disse assim: quer saber como eles adquiriram isso? Eu falei, claro. Ele falou, galardão. Foi na época que eu estava escrevendo o livro sobre galardão. Então o que eu entendi? Que aqueles homens tinham aquela posição conquistada, com trabalho. E aqui na terra, porque aqueles homens não eram anjos, eram homens. Aí eu entendi também, a partir de tudo aquilo, somando com tudo que a Bíblia informa, que os anjos todos eles têm patente. Sim. Tanto os do bem quanto os do mal. Por isso que Deus é chamado de Senhor dos Exércitos, porque todos eles têm patente. Uns, né, indo aí dos menores até os mais altos. Sim. Tá certo? E aí o que acontece? Quando é que os anjos receberam suas patentes? Se você for ver Ezequiel 28, está lá escrito: o ônix, a safira, o carbúnculo, não sei o quê, todas essas pedras preciosas foram criadas para ti no dia em que tu fostes, foram preparadas para ti no dia em que fostes criado. Então, quando foi que o anjo recebeu patente? No dia em que foi criado. E o homem? Quando é que o homem recebeu patente? O homem não recebeu patente. O homem conquista patente. O homem, a mulher, o ser humano. Nenhum de nós temos aqui. Os 2 lados, né? Você está falando disso, eu estou aqui fazendo um paralelo. Tentando assim, que assim, não sei se vocês já viram, sobre os moravianos. Né? Já vi pouca coisa. Os moravianos foram missionários que eles se entregaram como escravos para uma nação. Se doaram como escravos para que eles conquistar, para poder evangelizar. A única forma de entrar com o evangelho lá era como escravo. Quando perguntaram para eles por que eles estavam fazendo isso, eles falaram assim: para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento, né? E seu penoso trabalho, né? Assim, eu vejo esses moravianos que se deram sua vida pelo evangelho, eles têm uma alta patente lá no céu. Agora, claro. Em contrapartida, você está falando do inferno, mas caramba, tem pessoas lá que não
não vão estar em tanto sofrimento. Tá bom, foram os que pecaram poucos. Mas os que pecaram muitos também conseguiram muitos galardões para o inferno. Quer dizer, tipo, em contrapartida... Mas aí, ó... Eu vejo o inferno... Recompensa, mas recompensa mas aí... para você ser chicoteado no... sim, o galardão negativo. Exato. Se você for ver pela ótica de recompensa, o inferno... ele é o lugar mais democrático de todos, mais meritocrático de todos, porque é o lugar que literalmente você vai porque você fez exatamente aquilo dali, e o galardão, como vocês estão falando, é literalmente uma conquista. Quanto de mal que você praticou em vida, você vai receber ali de punição. Como você tem o livro das obras também com Cristo, você vai ter aquelas obras de palha, de madeira, de ouro e tudo mais, pedras preciosas que vão ser julgadas. Vão ser julgadas e galardoadas. Exatamente, você vai ter ali a sua patente, talvez, a sua... hierarquia. Exatamente, no inferno também tem a mesma situação. Eu digo que a vida futura para o salvo está totalmente ligada a esta vida aqui. Sim. Tudo que você fez de positivo aqui está te rendendo galardão. Exatamente. Você vai chegar lá no céu já num nível, não é? Com direito a acesso a muitos lugares que outros às vezes não têm. Você sabia que não é todo mundo lá no céu que vai ver a face de Deus? Sim. Pelo menos porque está escrito na Bíblia, né? Hebreus 12, né? Diz: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso tem a ver com galardão. Sim. Aí eu pergunto, o ladrão da cruz tem santidade? Teve santidade? Negativo. Não, ele recebeu só a santidade de Cristo que lhe dá direito. O acesso, né, a antessala ali. Jesus não chamou ele para o céu não, hein? Preste atenção. Não, naquele momento... Jesus não disse que o leproso estava no céu, o mendigo Lázaro, e nem tampouco que o ladrão da cruz estava no céu. Exatamente. Para onde que eles foram? Antessala, um paraíso. Lá do mendigo Lázaro... Lucas capítulo 16 está escrito: foi levado para o seio de Abraão. Sim. É um tipo de céu? Mas é um tipo. Não é o definitivo. O ladrão da cruz foi levado para o paraíso. Sim. É outro tipo de céu. Eu digo que o paraíso é o céu para onde vão aquelas pessoas que morreram sem santidade nenhuma. Paraíso? É o paraíso. E lá no paraíso, lá no paraíso, talvez o seio de Abraão já seja para pessoas que, mesmo não tendo sido um grande crente, sofreu demais aqui. Seria ali algo como o segundo, o primeiro céu, o terceiro céu, como Paulo fala que foi. Sim, Paulo disse que ele foi no terceiro céu. Para que ele tenha ido no terceiro, tem que ter pelo menos dois. E eu, além daquele, eu conheço mais dois. Então... Então eu já te falo de 5. De 5. Porque a Nova Jerusalém, para onde nós vamos, é um céu. O que você acha dessa teoria? E o céu onde Deus mora, Apocalipse capítulo 19, não é 11, 19, verso 19, não é a Nova Jerusalém. Porque na Nova Jerusalém, capítulo 21, verso 22, está escrito: nela não vi santuário. O que é santuário? Igreja. Não tem igreja na Nova Jerusalém. Por que não tem igreja na Nova Jerusalém? Porque qual é o papel da igreja? Um ponto de encontro do homem com Deus. Um lugar para o homem se reunir para adorar a Deus. Lá no céu todo, lá na Nova Jerusalém, sol que brilha. Todo lugar que você tiver, você está na presença de Deus. Sim. A luz que ilumina lá é a luz da presença de Deus. Então você não precisa de um momento específico. Agora diz assim, Apocalipse 11, 19, diz: abriu-se o santuário de Deus que se encontra nos céus e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Então, onde Deus habita, tem uma igreja? Tem. Tem. Para quê? Não sei. Mas tem uma igreja, porque Apocalipse 11, 19 diz isso. Êxodo 25, 40, Deus fala para Moisés, quando manda ele construir a arca, conforme o que ele faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Exato. Deus trouxe de lá. Não sei, creio que não precisou trazer. Bom, se está lá não é objeto físico, né? Eu não sei como Deus trouxe. Deus também podia ter levado Moisés lá para ver lá. Simplesmente rasgado a realidade. Deus trouxe até o monte aquela cena e mostrou para Moisés: faça tudo conforme eu te mostrei.
E se a gente essa questão de vários níveis, vamos dizer assim, a gente pode entender um pouco melhor aquela passagem onde Jesus diz, né? Eu vou para o meu Pai eu vou para o Pai e se não fosse assim, se eu não tivesse lugar para levar vocês, eu vou, né, fazer moradas e tudo mais. Se você for prestar atenção no texto, dá a entender como se fosse um prédio gigante onde haveriam muitas moradas, né? Vários níveis ali. Sim, talvez. O céu habitaremos em casas, em residência. Então o que acontece? Quando eu disse que o ladrão da cruz ele não foi para o céu, ele foi para o paraíso, é um tipo de céu. Né? O mendigo não foi salvo porque era mendigo, mas porque era temente. Mesmo sendo mendigo, dentro das suas limitações, ele acreditava em Deus. Já o rico, mesmo que estudado e cheio de dinheiro, não acreditava. Por isso foi lá para o inferno. Aí o que acontece? O paraíso é um lugar de crescimento. O camarada chega lá e vai crescer. O milênio vai ser um lugar de crescimento. Sabia disso? Sim. Enquanto muitos, está lá escrito, bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, domínio. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. A gente lê as coisas e não separa uma coisa da outra. Ele disse duas coisas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Sacerdote e reinar são duas coisas diferentes. Sacerdote faz o quê? Cuida da parte religiosa, espiritual. No milênio vai precisar? Vai. Tipo Neemias, né? Junta os 4 livros ali, Neemias, tipo, Neemias estava fazendo uma coisa, o profeta estava fazendo outra. Esdras fazendo outra. Só que todo mundo vivendo no mesmo contexto, cada um fazendo uma coisa. Um construindo a segunda casa, segundo templo, e mais o outro oferecendo sacrifício. Exatamente. E eu gostaria que você... Nós conhecemos dessa grandiosidade de Deus, né? Sabemos do que nos espera, o quanto vale a pena, né? Sacrificar nossa vida, sacrificar os nossos desejos. E eu gostaria que você fizesse um apelo para quem está assistindo, para que se está vivendo nesse contexto de caminho para a perdição, para ficar preso, né, durante a eternidade, achando... Não se iluda, né? Não se iluda, cara, achando que a eternidade, o diabo vai vencer na eternidade. Não é vitória, é uma derrota profunda. É uma eternidade você observando os santos vivendo uma eternidade de prazer, de ser iluminado, né, por Cristo, podendo visitar toda a majestade que Deus criou, tudo que Deus criou, muitas coisas que Deus criou, é para nós observarmos e contemplar. A gente vê na natureza, até tem mesmo o pavão, né? O Marcos Eberlin, né, falando sobre o pavão, que antigamente se achava que aquela majestade dele era para conquistar a fêmea, só que não, foi para nós observarmos mesmo, não tem utilidade para o acasalamento. Quase tudo que Deus fez foi para a contemplação de nós fiéis a Ele, né? E gostaria que o pastor fizesse um apelo para você que ainda está assistindo aí, dependendo de onde que você estiver, se você está aqui em Guarulhos, em outra região, que você mudasse a direção da sua vida, né? E conseguisse entender para que você foi gerado por Deus. Você não foi gerado para a perdição, você foi gerado para a contemplação do Senhor, para um dia contemplar as glórias de Deus e poder viver disso tudo que a gente está falando aqui, do pouco que a gente tem de entendimento, e ainda está no raso, né? A gente ainda está na borda do conhecimento da eternidade ainda. Nem, pastor? Amados, a realidade é uma só. Deus nunca programou nenhuma dificuldade nem problema para o homem, para o ser humano. Como também não programou nada para os anjos de mal. Só o de bom. A Bíblia diz que Deus é bom. E Ele criou tudo pensando nele mesmo e em suas criaturas. Principalmente, Deus se preocupou até com a natureza, com os animais, com os bichinhos, está lá escrito, não danifiques, nada. Deus ama tudo que Ele criou. Mas o centro do amor de Deus, eu penso na Bíblia mostra que é o ser humano. Então, até mais do que para os anjos, Deus trabalha em favor do homem. E Ele tem os melhores planos para o homem. Como eu disse aqui, mesmo sendo lá o ladrão da cruz, criminoso, foi condenado à morte pelas leis dos homens, pelos crimes que cometeu,
quando ele entendeu quem era Jesus, se arrependeu, ele disse, olha, estamos morrendo, pagando o preço de nossos pecados, nossos erros, a nossa morte, a nossa condenação é justa, porque nós somos errados. Então ele admitiu que ele era errado, que ele tinha culpa, mas ele disse, Jesus não tem nenhum pecado, ele é um justo, e disse, lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele naquele momento, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então quando eu falei que o paraíso é um tipo de céu e o seio de Abraão também é um tipo de céu, sim, existem vários, quantos que tem eu não sei, mas existem vários. Mas Deus está presente em todos eles e lá, quem chega lá, chega para crescer, para depois alcançar lugares maiores. Na presença de Deus sempre nós vamos crescer. Então, amados, pensem nisso, não viva de qualquer maneira, como se a vida acabasse no túmulo, que isso não é verdade. Você, eu, todos nós somos um ser imortal. Isso nos traz uma grande responsabilidade, porque se nós estivermos com Cristo, porque sem Cristo não adianta, você pode ser um bom religioso, pode ser um bom homem, uma boa mulher, nunca fez nada errado, eu nunca matei, nunca roubei, nunca isso, nunca aquilo. Irmão, não é isso que te leva para o inferno. O que nos leva para o inferno, eu escrevi já num livro também, lá está escrito, o céu não é lugar de pessoas certas e o inferno lugar de pessoas erradas. Parece que é isso que a gente pensa, não. Os céus é lugar de pessoas que acreditaram na obra de Jesus. E o inferno é lugar de pessoas que não acreditaram. Então eu digo que o céu é lugar de crente e o inferno é lugar de descrente, de quem não acredita. Porque qualquer um, por mais que esteja errado, se entender o plano da salvação, será salvo, porque nós não somos salvos porque somos bons, porque temos méritos. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Deus nos deu vida através de Jesus quando estávamos todos mortos em nossos delitos e pecado. Está lá escrito, Efésios 2. Então, irmãos, estávamos mortos nos delitos e pecado. E Jesus Cristo veio a esta terra, nos amou de uma maneira tão grande. Filipenses diz que ele deixou o trono no céu, o louvor dos anjos, a sua majestade de Deus Supremo que ele é, e veio a esta terra por amor a cada um de nós, e tendo chegado aqui nesta terra, ele se fez em figura humana, foi ao ventre de uma mulher, e dali ele nasceu humilhado em todos os momentos. Ele já foi gerado em humilhação, porque suspeitava que Maria tinha contraído aquele filho, que não era de José, de um outro homem. Então já foi uma coisa terrível para Jesus. Aí chega o momento dele nascer, ele não tinha lugar para nascer, negaram a ele uma cama, um leito para ele nascer. Ele nasceu numa estrebaria, no meio dos animais, dos bichos. O perfume que ele recebeu primeiro foi o cheiro de urina e de excremento de animais, mas a Bíblia diz que os animais se curvaram diante de Jesus quando nasceu, berraram e o adoraram. Então tudo isso para provar o quanto Jesus sofreu para pagar a minha culpa e a sua culpa. Então olha, não invente desculpa, entenda que se você tão somente crê, está lá escrito, que se tão somente crê e com a tua boca confessar, será salvo. Porque nenhum de nós tínhamos direito ao céu. Perdemos o direito quando Adão voluntariamente desobedeceu a Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, está lá escrito em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, também por um homem, Jesus, o pecado sai da vida da pessoa e ele tem direito à vida eterna. Então, o que é viver? Viver é ter essa esperança, porque você não vai deixar de existir jamais, quer esteja salvo ou não. Daí eu falei da responsabilidade. Você já pensou o que é passar uma eternidade nas trevas, longe de Deus, no sofrimento? Se a gente passa alguns dias aqui numa luta, a gente já não aguenta. Tem pessoas que se suicidam diante das lutas. Agora imagina lá nas trevas, né? Séculos a fim. Agora, por outro lado, como o Everton falou, com Cristo não há prisão, é liberdade plena. Nós vamos ter direito a andar por todos os lugares que o Senhor preparou para nós. E se você ama esta terra, como eu amo essa terra, eu gosto. Apesar de não nasci rico, lutei demais até hoje, mas eu gosto dessa terra.
Eu gosto, Deus me colocou aqui, eu tenho terra até no DNA. Quando eu faço um exame de sangue, tem zinco, tem cobre, tem alumínio, tem um monte de coisa no meu corpo. Tudo isso está na terra, eu sou terra, eu gosto da terra. Só para filhas Maldivas no piscar de olhos? Então, se você gosta da terra, como eu também gosto, fique com Jesus, porque depois dos 7 anos, que nós falamos aí do governo do anticristo, 7 anos das trevas, vai vir 1000 anos de Jesus Cristo reinando conosco nesta terra, sem falta de nada, sem necessidade nenhuma. Lá em Amós está escrito, dias virão em que aquele que semeia o que planta, será seguido pelo que cega é o que colhe. Plantar e colher num dia só, meu irmão. O que você gosta de fazer da vida? Eu digo para você que você terá a oportunidade de fazer nessa terra, mas se quiser fazer com sucesso, tem que ser com Cristo. Sem Ele não há sucesso. Beleza. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo aí. Agradeço a presença de todos aqui, né, do pastor Nogueira. E tá aí o convite, né? Saia dessas trevas aí. Se você já anda com Jesus, permaneça aqui nos propósitos. E se você é de Cumbica de Guarulhos, venha nos visitar. Nossa igreja está muito próximo aqui em Cumbica, né? Eu, pastor Nogueira, também um escritor. A gente vai deixar um link aí embaixo na descrição do vídeo sobre os livros dele. Caso você queira adquirir, só clicar aí, vai ser direcionado para lá. E Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até mais. Deus abençoe.